Cara, se tem uma coisa que sempre me intrigou muito nos últimos anos, é a glamorização da resolução 4K Ultra HD e o seu marketing gigantesco em cima disso, que de fato é uma coisa muito linda visualmente e melhora muito o Full HD, mas que ao mesmo tempo também é inacessível para muitos, e é algo super pesado mesmo para os dias atuais. E você já se perguntou por que isso acontece? Bom, para a gente entender melhor, temos que voltar no tempo. A resolução 4K foi introduzida inicialmente no cinema ainda por meados de 2003, quando foram lançadas câmeras digitais capazes de gravar nessa resolução. No entanto, demorou muitos anos para chegar até a casa de nós meros mortais. Os primeiros modelos de TV 4K disponíveis comercialmente chegaram apenas por volta de 2012. Pouco tempo depois, o Ultra HD tornou-se mais amplamente disponível em uma variedade de dispositivos, incluindo TVs, monitores, câmeras, celulares, jogos, etc. O que nos fez acreditar que esse seria o futuro. E conforme o tempo foi passando, todo mundo achou que a resolução 4K de fato seria um padrão, assim como o Full HD foi no passado. Mas, infelizmente, não. O 4K ainda está longe de ser um padrão na indústria, mesmo já existindo o seu sucessor, que é o 8K. A resolução 4K utiliza 3.840 pixels por 2.160 e não leva esse nome à toa, já que é 4 vezes maior que o Full HD, um dos motivos dele ser tão pesado assim. O mais engraçado é que a gente praticamente pulou do Full HD para o 4K, meio que ignorando o 2K, que poderia ser um padrão na indústria se fosse melhor explorado e difundido, mas geralmente ele é esquecido por muitos, que apostam ou no 4K ou no Full HD mesmo. Bom, isso é chover no molhado e eu acredito que muita gente já sabe, porém, vamos a alguns exemplos que provam que o 4K não está conseguindo fazer o seu papel. Para vocês terem ideia, eu utilizo uma internet de 500 MB da Claro aqui na minha cidade e quando eu coloco para rodar vídeos no Wi-Fi, tem vezes que não carrega e fica travando. Vocês podem até falar que o meu roteador é uma porcaria e eu sou burro, não sei configurar e blá blá blá, mas não, dá uma olhada aí, ele é um dos melhores, está configurado certinho. Eu até entenderia esse argumento se o mesmo não acontecesse no 4G, que também ocorre. Pode fazer o teste aí na sua casa. Coloca um vídeo, tem que ser no 4G, tá? Não no 5, porque o 5G já consegue contornar melhor isso. Mas se você coloca aí para reproduzir, vê o que acontece. Sim, ele vai dar umas travadas, talvez mais, talvez menos, mas ainda mais se você morar no interior, em uma cidade pequena, onde a cobertura é mais fraca, né? E aqui na minha região, infelizmente, por morar em cidade pequena, eu não tenho 5G e fico à mercê do 4.5G, né? Complicado, mas esses foram alguns exemplos absurdos, porque já faz mais de 10 anos que essa resolução começou a ser comercializada e mesmo assim ainda não temos recursos suficientes para tancá-la. Mas que porcaria que é essa? E o terceiro exemplo é dos computadores. Eu, por exemplo, tenho um PC muito bom, top de linha de 2014, ainda bem utilizável nos dias de hoje, que é um Core i7 4790K, 16 GB de RAM e uma GTX 980, que eu sempre tô comentando aí. Na teoria, eu tenho poder de fogo suficiente para rodar tudo em 4K, né? Não, meu amigo, errado. Para vocês terem ideia, eu não consigo nem renderizar um vídeo em 4K. Olha que bizarro. É justamente por isso que logo eu vou trocar o meu PC. A mesma coisa vale para os jogos, que quando essa placa saiu, a Nvidia prometeu que ela iria rodar sim em 4K, mas na prática não é bem assim que acontece. E quando você coloca nessa qualidade mais alta, só falta explodir. Isso vale para a maioria dos computadores aí, e você que é um mero mortal e não tem dinheiro suficiente para pagar em um PC gamer de verdade, vai ficar comendo poeira no 1080p, e acabou. Isso que eu ainda nem estou falando dos 60 FPS, né? Porque se juntar 4K e 60 quadros, esquece. Tem que ter muito processamento para conseguir aguentar. O mesmo vale para os videogames, como o PlayStation 5. Atualmente, ele já consegue essa façanha com mais folga, graças
ao VRR, que é uma tecnologia onde a taxa de atualização se ajusta automaticamente com a sua TV ou monitor para coincidir com a taxa de quadros produzida pelo console. Porém, no começo ou em alguns jogos que não tem essa opção, você precisa escolher entre os modos gráficos, que geralmente é 4K 30 FPS, priorizando a qualidade visual, ou 1080p ou 2K a 60 FPS sem Ray Tracing, dependendo do jogo, né? Tem alguns que tem outras opções também. Mas isso de fato é uma verdadeira vergonha para a indústria, você ter que escolher entre opções. O mínimo do mínimo, obrigatoriamente, desses consoles de nova geração era rodar tudo em 4K 60 FPS com Ray Tracing ativado sem arrego nenhum. E o mais engraçado é que essa proposta de jogos em 4K já vem sendo falada desde a geração do PlayStation 3 e só se concretizou vários anos depois, agora no Play 5. Quer dizer, se concretizou mais ou menos, né? Porque ainda precisa melhorar e muito. Por exemplo, quando você está gravando uma gameplay com o VRR ativado, só consegue filmar na resolução de 1080p. Ou então, caso você esteja filmando em 4K, quando você aperta o botão Share para iniciar a gravação, demora pelo menos uns 20 segundos para começar de fato, algo extremamente bizarro. Bom, é lógico que tem também diversos outros exemplos, como as próprias telas de celulares mais recentes, que são absurdamente caras para se produzir, e muitos tops de linha adotam no máximo a resolução Full HD+. Praticamente em todos os setores isso se aplica, algo bem esquisito que não deveria acontecer. Segundo alguns visionários, ainda falta processamento e otimização. Antigamente, o salto na parte da CPU, GPU, memória, etc. eram muito maiores, tanto que chegou em um ponto que o salto de geração para a geração não é tão gritante assim, meio que estagnou. Mas isso não porque a tecnologia parou de evoluir, mas sim por causa da incompetência das empresas, ou melhor, na estratégia delas na visão de visar apenas o lucro, já que aumentar o processamento é algo muito caro e exige esforço, e elas podem até saírem no prejuízo conforme for. Apesar de que já existiu muitas empresas que revolucionaram esse meio e só foram lucrar muito tempo depois. Mas é um tiro no escuro que muitas não estão dispostas a correr, e infelizmente, o que atrasa ainda mais o avanço da tecnologia, né, meu filho? O mercado é baseado em lucro, não tem jeito. Outro erro fatal, que eu já disse anteriormente, foi eles terem pulado o 2K, que serviu apenas de um tapa-buraco entre as resoluções, e muitas empresas não têm o menor interesse em fazer produtos com ela. Mas uma coisa muito importante e crucial foi a aceitação do pessoal, ou melhor, a acomodação da galera no Full HD. Porque, digamos assim, do 720p para o 1080p, temos uma diferença bem considerável, tanto que você pode conferir isso na prática nesse vídeo que está passando aí, que eu já gravei no passado. E o mais engraçado é que existe uma diferença maior de 720p para 1080p do que de 1080p para o 4K. Isso porque o 1080p já tem pixels suficientes para não serem vistos a olho nu. É lógico que isso não é em todas as ocasiões, porque tem alguns jogos ou algumas coisas aí que o 4K é bem superior sim, como eu já disse, né? Mas, por exemplo, a diferença do 4K para o 8K é ainda menor do que a diferença do 1080p para o 4K, né? Isso porque o olho humano também tem um limite de pixels que consegue enxergar, então chega uma hora que satura mesmo, e as mudanças vão ter que ficar para outros recursos, e não focar mais tanto assim só na resolução. Então, por causa de algumas mancadas da indústria e também uma aceitação nossa, o 4K não é uma realidade para o brasileiro, eu posso afirmar sem nenhuma vírgula, mas quem sabe em um futuro próximo se torne real esse sonho. E sim, eu entendo perfeitamente a indignação de muitos, que já faz mais de 10 anos que eles estão com essas promessas milagrosas e nunca acontece de fato. Eu diria que o 1080p hoje é até leve e consegue rodar em mais de 90% dos dispositivos atuais sem dificuldades. Até mesmo os produtos de entrada já levam o Full HD nas costas sem muito esforço. Já o 4K, que era para rodar, não. Fica restrito apenas para os tops de linha e, dependendo do segmento, alguns intermediários, mas com restrições, né? Não vai rodar no talo. E nesse pique, já comente se você concorda com essas informações e quando acha que vamos ter outra revolução ou, sei lá, que o 4K realmente chega a se tornar um padrão, né?
Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? E não dá pra ganhar todas, mas eu quero ver a sua participação aí embaixo nos comentários. Se você quiser, me mande alguma coisa na caixa postal também. Manda aí um monitor, celular, um jogo em 4K que eu vou aceitar e vou te agradecer muito. Beleza? Então é isso, nos vemos em um próximo vídeo. Abração, galera, valeu e fui!